Bom dia a todos. Mais uma vez estamos aqui para desfrutar do privilégio de ouvirmos a palavra do Senhor, seja por meio das Escrituras Sagradas, aberta, lida e explicada, como também através dos louvores. A palavra de Deus em Salmos capítulo 1 diz: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Que tenhamos prazer em conhecer a vontade de Deus e, principalmente, em obedecer os seus decretos. Neste momento, vamos orar ao Senhor em favor da mensagem e do mensageiro. Logo em seguida, nós ouviremos um louvor e, após o louvor, ouviremos a mensagem. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós entramos na Tua santa presença para agradecer-lhe pela salvação na pessoa de Cristo Jesus, pelo privilégio que o Senhor concede a nós de estarmos dispostos, ó Senhor, a ouvir a Tua santa palavra. Pedimos, amado Pai, a orientação do Teu Santo Espírito para que possamos compreender as verdades contidas nas Escrituras Sagradas e principalmente coragem, ousadia para colocar em prática, de forma tal que o Teu nome seja glorificado e exaltado através das nossas vidas. Pedimos em favor do irmão que irá compartilhar conosco aquilo que o Senhor já tem colocado em seu coração, que o Senhor dê a ele a calma, a tranquilidade necessária para que ele consiga transmitir o recado que o Senhor já tem passado para ele. Seja com todos nós, por favor. Essa é a nossa oração. No nome santo e precioso do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Amém. Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que sou e te render. Glória, aleluia, 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 aleluia. Quando lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és o meu refúgio, ó Deus. E não importa onde estiver, no vale ou no monte, adorarei, a ti eu canto, glória, aleluia, 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 aleluia. Senhor, preciso do teu olhar, ouvir as batidas do teu coração, me esconder nos teus braços, ó Pai. Toda minha alma deseja-te, junto com anjos cantarei, tu és santo, exaltado, aleluia,
aleluia. Olá a todos, é bom estar novamente aqui com vocês. Essa série de estudo que nós estamos tendo, ela é baseada no livro Meu Coração, Minha Vida, Meu Tudo, de William MacDonald, onde nós somos desafiados a assumir um compromisso total com o Senhor Jesus, que fez uma obra maravilhosa por nós. Obra esta que deve ter em nossos corações a dimensão exata do que ela significou, pois somente assim nós teremos condições de viver realmente refletindo um coração grato por essa tão grande obra. Na primeira parte do nosso estudo, nós pudemos nos deter os pensamentos no amor e na lógica do compromisso, onde após um entendimento real do que foi o Calvário e a nossa redenção, nós fomos levados a um caminho único, que é um compromisso total com Cristo. A nossa primeira lição ela foi dividida em duas partes que estão disponíveis no nosso canal. Se você ainda não assistiu, você pode acessar o canal e acompanhar cada uma delas. E nessa lição, nós vamos abordar o compromisso de acordo com as Escrituras. Mas eu pergunto, o que é compromisso? O que isso quer dizer? Seria que minha obrigação é ir à igreja regularmente? Seria responsabilidade de colocar dinheiro na caixa da oferta? Seria ler a Bíblia e orar de vez em quando? Isso é tudo que significa compromisso? Creio que a resposta seja não. Pois compromisso é um ato definido e muito bem pensado em que uma pessoa entrega sua vida ao Senhor para que Ele possa fazer o que quiser com ela. É o ato de trocar nossa vontade pela vontade dEle. É abrir mão daquilo que nós achamos ser os nossos direitos e reconhecer a autoridade somente em nosso Salvador. Enfim, é abandonar tudo por Ele que abandonou tudo por nós. Todos nós temos um trono em nossa vida e normalmente o ocupante desse trono somos nós mesmos. Assim, compromisso é quando nós saímos do trono da nossa vida e coroamos o Senhor Jesus como Rei. Portanto, compromisso é negar-se a si mesmo, levar sua cruz e segui-lo, perder a vida por causa dele e do Evangelho, entregar corpo e alma para que Deus os governe, desejar que seja feita a vontade dele acima de tudo e dar a ele a devoção do nosso coração e o amor da nossa alma. Isso é ser um cristão comprometido. Esta tem que ser a nossa atitude. O desenrolar lógico da nossa vida cristã é, após comprometer-se com o Senhor Jesus para a salvação, também comprometer-se com Ele em todas as áreas da nossa vida. Haja vista que ambos os compromissos devem acontecer quando da nossa conversão, assim como foi com o apóstolo Paulo. Porém, infelizmente, nem sempre é isso o que acontece. Um compromisso de acordo com as Escrituras pede de nós uma entrega incondicional e uma dedicação total ao Senhor Jesus. Assim, certas atitudes não podem mais estar presentes em nossas vidas, tais como: assim não, Senhor. Eu vou tentar segui-lo, mas primeiro... Agora não, Senhor. Mais tarde, talvez. Nossa condição deve ser de uma submissão a Ele. Na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, em casa ou longe de casa, solteiro ou casado, desconhecido ou famoso, em uma vida curta ou em uma vida longa. Mas eu pergunto, isto é uma carga pesada demais para ser colocado sobre alguém? Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30 nos diz: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A verdade é que de forma alguma é uma carga pesada. Pelo contrário, pois como o versículo nos disse, o jugo de Cristo é suave e o seu fardo é leve. Quem carrega uma carga pesada é o cristão que tenta planejar seu próprio curso e fazer as coisas do seu próprio jeito.
A verdade é que não existe forma melhor de se entender algo do que se observar um exemplo prático. Por isso, para entender o que é o ato tão desprendido que é o compromisso, o que ele significa, nós vamos observar a vida do Filho de Deus. Vamos ver sobre o compromisso de Cristo. O cenário então que se mostrava era o seguinte: o homem encontrava-se em uma condição irreversível, se olhado dentro do que o mundo poderia oferecer. Por isso havia necessidade de um voluntário qualificado e disposto para reverter esta condição. O único qualificado e disposto era o Filho. Em essência, ele queria fazer a vontade de Deus e sabia exatamente o que isso significava. O Criador nasceria em um estábulo. Não haveria nenhuma ala antisséptica de uma maternidade. Não haveria um berço limpo. Um abrigo mal cheiroso para o gado e a palha de uma manjedoura teriam que servir. Nem mesmo anos mais tarde o nosso Senhor conheceria os confortos que hoje nós consideramos direitos inalienáveis. Ele nunca teve água corrente, quente e fria. Ele nunca teve um banheiro privativo ou um colchão de molas. Ele nunca teve um lugar de descanso que ele pudesse dizer que era só seu. Em síntese, temos então que o Salvador sabia que a vontade de Deus significava vir a um mundo de pecado, algo que para nós poderia ser comum, mas para a alma pura dele refletia em grande sofrimento, pois para ele o pecado era repulsivo e revoltante. Por isso, entrar em contato com o pecado causou um sofrimento profundo àquele que nunca pecou. Mas a recepção daqueles por quem a obra seria realizada traria a compensação por toda essa atuação altruísta de Cristo? Na verdade, não. E Cristo não estava enganado com relação a isso, pois ele sabia que seria desprezado e rejeitado. Cristo entregaria sua vida abençoando pessoas. Daria vista aos cegos, audição aos surdos e fala aos mudos. Paralíticos caminhariam, mortos até ressuscitariam. Ele daria libertação aos endemoniados. Ainda assim, ele receberia de volta ingratidão e abuso. Ele conheceria a solidão e a tristeza pessoalmente, ganhando inclusive o nome de homem de dores. Ele seria injustamente acusado de ter nascido da imoralidade, de estar possuído por demônios, de fazer milagres em nome do diabo. Tudo isso por suas próprias criaturas. No entanto, ele pensou em desistir? Nunca. Na verdade, quando o filho se colocou à disposição do pai, o que lhe esperava estava exposto diante dele, de maneira bem clara. Mas ele estava tão comprometido com a vontade do pai que enfrentou esse futuro com determinação. De fato, isso está bem demonstrado nas Escrituras, pois em seu ministério aqui na terra, ele demonstrou esse comprometimento. Seu propósito a vir ao mundo era fazer a vontade do Pai. Hebreus 10:7 diz: Então eu disse, aqui estou, no livro está escrito a meu respeito, vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Quando ele limpou o templo, ficou claro o compromisso e zelo com os interesses do Pai. Salmo 69:9. Pois o zelo pela tua casa me consome, e os insultos daquele que te insultam caem sobre mim. Quando aos 12 anos ele se afastou da caravana de seus pais e foi repreendido por isso, ele lembrou que deveria fazer a vontade do Pai. Lucas capítulo 2, versículo 49 diz: Ele perguntou, por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu deveria estar na casa de meu Pai? Quando os discípulos demonstraram preocupação por ele não ter comido, ele deixou claro o seu objetivo. João 4:34. Disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Tudo o que ele fazia era em obediência ao Pai. Nada vinha de si mesmo. João 5:19 diz, Jesus lhe deu essa resposta. Eu lhes digo verdadeiramente que o Filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que o Pai faz.
porque o que o pai faz, o filho também faz. Obediência, então, não era um ato eventual, era um estilo de vida. João 5,30 diz: por mim mesmo nada posso fazer, eu julgo apenas conforme ouço, e o meu julgamento é justo, pois não procuro agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou. João 6,38, pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. João 8,29, aquele que me enviou está comigo, ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada. A sombra da cruz estava sempre à sua frente, mas ele a encarava com calma. Lucas 12,50. Mas tenho que passar por um batismo, e como estou angustiado até que ele se realize. Existem muitas outras passagens nas Escrituras que demonstram com clareza o compromisso do Senhor Jesus com a vontade de seu Pai. Porém, o mais emblemático de todos é o que lemos em Mateus 26,39, que diz: indo um pouco mais adiante, prostou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. De fato, a vontade de Deus incluiu o Getsêmani. E mesmo com este clamor angustiado, fica claro para nós que não foi para escapar da morte, mas uma indicação divina de que não poderíamos ser salvos de outra forma. Sua pergunta retórica sobre haver outra forma foi respondida pelo silêncio dos céus, porque não havia outra forma. Jesus também seria traído por um amigo, negado por um discípulo fraco, beijado por um homem possuído por Satanás, esquecido por aqueles próximos a ele, preso por acusações falsas, condenado por um julgamento forjado e morreria, mesmo com um veredito de inocente. Diante de todo esse cenário de negação, traição e esquecimento, ele poderia ter invocado 12 legiões de anjos, mas escolheu morrer. Isso por você e por mim, por estar comprometido em fazer a vontade de Deus, independente da sua própria segurança. De certo, Cristo tinha poder para descer da cruz, mas ele tinha também poder para não descer. E a escolha dele foi não ser salvo, pois para este momento ele havia vindo ao mundo, como nós lemos em João, capítulo 12, versículo 27. Agora meu coração está perturbado. E o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, eu vim exatamente para isto, para esta hora. A verdade é que não foram os pregos que prenderam Cristo na cruz, mas foi o seu comprometimento em fazer a vontade de Deus. Mas em todo esse cenário, o momento de maior horror para o Senhor seriam aquelas 3 horas de trevas em que Deus esqueceria de seu próprio Filho, quando o Senhor Jesus carregou a ira pura de Deus para pagar a pena dos nossos pecados. Em nossa limitação, nós não conseguimos compreender o que isso significou para o Cristo Santo. Porém, ele estava disposto a enfrentar esse destino por obediência à vontade de Deus. Tudo isso por amor às nossas almas. Mas alguns podem pensar, mas ele sabia que ressuscitaria dos mortos? Sabia que subiria novamente ao céu, que seria honrado com o nome que está acima de todo nome, que eventualmente todo joelho se dobraria diante dele, que toda língua confessaria que ele é o Senhor? Acontece que antes de todas essas coisas, porém, viria a cruz. Antes da glória, o sofrimento, uma caminhada que exigia um período de total separação do seu Pai. Mas o Senhor Jesus estava totalmente comprometido com a vontade de Deus, não importando o curso. Essa atitude do Senhor Jesus é para nós um grande exemplo para seguirmos. Por isso, quando formos tentados a reclamar ou desistir, devemos pedir-lhe que encoraje o nosso tímido esforço. Queridos ouvintes, o exemplo de Cristo, como vimos, deve ser seguido por todos nós para que possamos responder um chamado antigo a um compromisso que se encontra explícito em Deuteronômio capítulo 6, versículo 5. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças.
Mas esse compromisso, ele não é restrito àqueles que estavam debaixo dessa lei, pois o Espírito Santo o repete 3 vezes no Novo Testamento. Mateus, Marcos e Lucas. Sendo neste cenário uma instrução em justiça para aqueles que são salvos pela graça. Lucas 10:27 diz: Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de todo o seu entendimento. Como dito pelo próprio Senhor Jesus, o primeiro e maior mandamento é amar a Deus. Por isso, ele deve ter total atenção e esforço para ser cumprido. Acontece que, na verdade, esse mandamento revela para nós o quão longe nós estamos de alcançá-lo. Porém, revela também um chamado a um compromisso. Sendo assim, embora não possamos obedecê-lo perfeitamente, nós devemos estar caminhando nessa direção. Ele deve ser buscado por nós de maneira contínua. De fato, o mandamento revela a nossa condição e abre para nós uma reflexão sobre a nossa capacidade. Primeiro, nossa capacidade afetiva. O versículo diz: de todo o seu coração. Isso revela que nossa afeição deve estar primeiramente voltada para o nosso Deus. Ele deve ocupar o primeiro lugar em nosso coração. A palavra todo deve ser entendida aqui de maneira literal, o que significa que devemos colocar Deus em primeiro lugar no nosso coração. Também devemos pensar em nossa capacidade emocional. O versículo diz: de toda a sua alma. Nossa alma é a base das emoções. Por isso, devemos amar a Deus com toda a nossa capacidade emocional. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que nós devemos estar empolgados com Ele, felizes quando Ele é exaltado e descontentes quando qualquer coisa o desonre. Nossa relação emocional com Ele deve girar entre alegria e tristeza, sendo alegria por saber que os seus sofrimentos acabaram e tristeza por saber que foram os nossos pecados que causaram todos esses sofrimentos. Nossa capacidade intelectual também deve ser analisada. O versículo diz: de todo o seu entendimento. Esse aspecto nos leva a darmos o melhor da nossa capacidade intelectual. Nossas mentes devem ser levadas e depositadas diante dos seus pés em adoração, estando disponíveis para serem usados para a sua honra e sua glória. Mas como isso ocorre na prática? Quando, por exemplo, ocupamos nossas mentes com a palavra para que possamos primeiro obedecê-las e aí então ministrá-la a outros. Estejamos atentos, pois no que diz respeito ao nosso intelecto, sempre estaremos diante de uma escolha para dar o nosso melhor para o mundo ou para o Senhor. Que a segunda opção seja a nossa escolha, pois é melhor sermos conhecidos por uma pessoa da palavra do que por uma pessoa do mundo. Por fim, nossa capacidade física também deve ser analisada. O versículo diz: toda a sua força. Devemos amar o Senhor com toda a nossa capacidade física. Mas o que isso quer dizer? Força física e imposição sobre os mais fracos? De forma alguma. Toda a sua força está ligada à destreza em coisas espirituais, que certamente conta muito mais que popularidade em qualquer quadra ou campo esportivo. Um ex-atleta certa vez disse: a maior emoção da minha vida foi quando marquei pela primeira vez um gol decisivo em uma partida importante e ouvi os gritos da multidão que torcia. Porém, no silêncio do meu quarto, naquela noite, fui coberto por uma sensação de futilidade. Afinal de contas, de que valia? Não havia nada melhor pelo que viver do que viver para fazer gols? Aqueles que vivem pelas honras deste mundo estão trocando sua força por um prato de comida, por aplausos ou por honras passageiras. Viver deste modo é dar o seu melhor por uma medalha, por uma placa ou por uma taça dourada. Certo homem que viveu por essas coisas disse: o sonho da realidade era melhor do que a realidade do sonho. Ou seja, após a realização do sonho,
Não lhe restava mais nada, apenas o vazio. E concluindo, temos que, após aprender o que é compromisso e de analisar o exemplo prático que foi o nosso Senhor, qual pode ser a nossa escolha se não atendermos ao maior e mais importante mandamento, que é amar ao Senhor? Dedicando a Ele toda a nossa capacidade afetiva, capacidade emocional, capacidade intelectual e capacidade física. O Salvador já tem todo o poder, toda a riqueza, toda a sabedoria, toda a força, honra, glória e louvor. Mas a ideia aqui é de que Ele é digno de receber todas essas coisas de você e de mim. Por isso, não há dúvidas de que Ele é digno de todas as nossas capacidades. A única pergunta é: Ele as terá? O nosso desejo é que a sua resposta seja sim. Entregarei toda a minha capacidade para o Senhor. Que Deus nos abençoe e que possamos estar dispostos a viver da maneira como nós aprendemos hoje. Amém. Louvado seja Deus por tudo que Ele nos permitiu realizar até o momento. Obrigado por participar conosco deste momento. Que Deus abençoe a todos nós. Para término deste momento, eu convido a todos para orarmos ao Senhor, agradecendo a Ele pelo que nos foi apresentado. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós mais uma vez nos direcionamos a Ti para agradecer-lhe pela Tua palavra que foi aberta, que foi lida e foi explicada. Pedimos, amado Senhor, que o Teu Santo Espírito continue a trabalhar em nossas vidas, para que essa palavra possa produzir frutos para a honra e glória ao Teu santo e precioso nome. Que ela sirva para a edificação, mas que principalmente sirva para a salvação daquele que se encontra perdido. Seja com todos nós, por favor. Essa é a nossa oração no nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Amém, Pai. Tudo que sou, tudo que tenho, estão diante de Ti, Senhor. Minhas tristezas e alegrias a Ti entrego agora, Senhor. Ofereço
usa o meu viver para a tua glória. Os meus dias são teus, Senhor, que seja o meu louvor, sacrifício agradável. Minha vida eu te dou, minha vida eu te dou. Pela natureza, por haver beleza, eu ergo um canto em louvor ao meu Senhor. Ao meu Senhor, Pela paz que eu sinto e por ter amigos, não canso de agradecer e louvar a Ti, Senhor, pois Tu és tão bom, tens me dado o que eu não mereci, e no Teu amor eu recebo antes de pedir. Tua graça me sustenta, Tua mão me orienta, eu descanso em Teu cuidado, pois Tu és tão bom. pela paz tão doce que Jesus nos trouxe, eu quero cantar e nunca cessar de agradecer. De agradecer. Todo dia pela alegria eu Trago no peito gratidão ao meu Senhor, pois Tu és tão bom, tens me dado o que eu não mereci, e no Teu amor eu recebo antes de pedir. Tua graça me sustenta, Tua mão me orienta, eu descanso em Teu cuidado, pois Tu és tão bom, pois Tu és tão bom, tens me dado o que eu não mereci, no Teu amor eu recebo antes de pedir. Tua graça me sustenta, Tua mão me orienta, eu descanso em Teu cuidado, pois Tu és tão